Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui hoje, então, reunidos para a banca de defesa de mestrado do meu orientando Vinícius Bril Rocatelli, que vai defender o trabalho intitulado Paradox Havoc, Time Travel in Gothic Science Fiction. E nós temos aqui hoje nossos queridíssimos, membros da banca, que já recebem desde já oficialmente agora meus agradecimentos, professor Alex, professora Karen, colegas, parceiros aí de muitas bancas e de grupo de pesquisa e publicações. Então, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Karen, por terem aceitado esse convite, por terem lido o trabalho do Vinícius, né? Vocês acompanham o trabalho do Vinícius desde a qualificação dele, né? As contribuições que vocês trouxeram naquele momento lá, no ano passado, foram muito importantes, né, para a finalização do trabalho, e agradeço novamente por poder contar novamente com vocês aqui, agora na defesa do Vinícius, vocês tendo a oportunidade de ver o trabalho concluído, o trabalho pronto, como que ele aproveitou as contribuições de vocês, e muito obrigado pela parceria de sempre. Então, Vinícius, tudo bem? O principal interessado, né? A gente nem menciona o coitado do principal interessado. Bom, eu passo a palavra, então, ao professor Alex, para o professor Alex fazer as suas considerações sobre o trabalho do Vinícius. Beleza, deixa eu botar aqui só no início aqui o trabalho. Eu cheguei aqui. Bom, mais uma vez, obrigado, pessoal, pelo convite para estar aqui. Parabéns, desde já, Vinícius e Cido, pela... Já falei isso da qualificação, né? Mas, novamente, eu sinto ainda falta muito de ficção científica na academia, né? Até mesmo seguindo um alinhamento, até mesmo com o que vem sendo publicado hoje, o lugar de cada uma dessas principais expressões do fantástico no mercado, né? Falando da produção literária, né? A gente observa que, principalmente, que o começo do século XXI foi a vez da fantasia, até mesmo pela chegada de adaptações do Harry Potter e Senhor dos Anéis. Depois, quando entrou na segunda década, já deu uma esvanecida, né? E o horror, desde então, toma conta, né? Isso aí não é achismo, não, é até dados, até que o César Silva, que é um pesquisador, fez um levantamento sobre isso, está publicado até numa obra da AVEC, né? E a ficção científica sempre foi um patinho feio, nesse aspecto de volume, né? Que passa por diferentes questões, né? Que eu até comentei sobre isso brevemente no meu doutorado. Então, parabéns por trazer, Vinícius, essa importante expressão, né, a caçula, como eu sempre falo, do Fantástico, para o terreno da academia, né, e que sirva de estímulo para novas pesquisas, ainda mais num tema tão interessante quanto Viagem no Tempo. Né? Viagem no Tempo, como você bem salienta no trabalho, ele não é pertencente inteiramente ao domínio da ficção científica, o que faz ainda mais interessante para a gente discutir o que faz da obra estar de um lado ou estar do outro. Né? Já agradeci pela chance de rever tanto o Cido quanto a Karen também. Então, eu fiz umas brevíssimas anotações aqui, Vinícius, de fato, que eu tinha que falar para ir na qualificação, tá? O teu trabalho também já está curtinho. Então, eu vou me ater aqui. O Cido sempre coloca, né, das contribuições que a gente traz aqui, não é nem de fato contribuições, mas aqui é um ajuste, até mesmo para que o seu trabalho fique mais claro para quem vai ler seu trabalho. Como eu falei, principalmente para quem vai consultar ele para um eventual TCC ou projeto de mestrado e, quiçá, doutorado, tá? E já digo desde já que eu espero que você continue no território da ficção científica, beleza? Porque tem muita coisa para falar aí, inclusive de viagem no tempo, tá? Mas o que começar até mesmo de fato, as outras são mais comentários, pela o que eu senti falta, tá? O Vinícius, que é na página 11, tá bom? Ainda mais que o seu trabalho tem 71 páginas, você pode fazer isso muito bem. Eu senti falta de você deixar claro, ao final da tua pesquisa, qual foi a hipótese que você seguiu, ou seja, que você perseguiu, na verdade,
né? O que mostra? Porque você fala na página 11, senhor Vinícius, né? Você fala aqui que our interest lies in analyze the paradox of time travel, in particular the ones that are mostly commonly found in pop culture, the bootstrap paradox and the grandfather paradox. E aí, seu interesse, beleza. E o que você vai mostrar? Você não falou isso. O que você vai mostrar? Eu procurei também para ver que normalmente isso é uma coisa que acontece muito, principalmente no mestrado. Vocês não colocam no texto, mas colocam no resumo. Vocês colocam no abstract. Eu sempre falo, pega o que está no abstract, joga no que está no texto. Mas dessa vez você não botou. O que é que tua pesquisa vai mostrar? Tá? Isso tem que estar no início, beleza? E o início está na página 11. Porque você fala no início da página 11 que seu ímpeto inicial era investigar as fronteiras, né? Esse atravessamento entre o gótico e a ficção científica. Beleza. E aí, se você fala, nosso objetivo mudou um pouquinho, agora nosso interesse está em itálico, nosso interesse reside em analisar o paradoxo do viagem do tempo. A pergunta, objetivando o quê? Né? Porque logo depois, a fim de mostrar isso, a fim de que a gente possa comprovar isso, ao final da nossa pesquisa, a gente vai comprovar isso. Porque logo depois que você coloca essa frase que eu acabei de falar, você coloca, this research, therefore, does not bind itself to one specific fictional work. Ou seja, que você já vai falar do teu percurso, do método que você vai seguir. Mas eu estou sentindo falta para o menino lá que vai ler, pô, isso aqui, beleza, ele vai pesquisar isso aqui. O que ele vai mostrar? Porque tá muito cara de levantamento. Entendeu? Que está excelente, aliás. Está excelente. Mas eu estou sentindo falta da cerejinha. Você fala assim, beleza, o que você mostra? Ao analisar o Bootstrap e o Grandfather, beleza. A gente deduz o quê? Eu senti falta de você preparar uma é mais viável que a outra, uma é mais verossimilhante que a outra, uma é mais está mais alinhado com um momento específico da ficção científica do que outra, né? Eu senti falta do que você quer provar no final, porque eu senti falta desse passo além do teu levantamento, tá? Isso é uma coisa que percorre a obra como um todo. Inclusive, essa é a única pergunta que eu vou ter para você, tá, Vinícius? Se ao final você quiser responder, tá? Mas como eu tenho muita pouca coisa para falar, você pode responder daqui a pouquinho no final, tá bom? No outro, na página 13, uma outra coisa também que eu vou pedir para você especificar, que é o seguinte, você bota o negócio seguinte, e como isso aqui você é pesquisador, não deixe dúvidas para o seu público, tá? A gente sabe que isso acontece e tal, mas eu estou falando do quê? Na página 13, você bota assim, ó. Deixa eu achar aqui. We refer to the Gothic. Aliás, deixa eu ver onde é que está isso. Página 13. Página 13. Deixa eu botar aqui. Tá. Depois da citação longa aí. Está aqui, ó. We refer to the Gothic as a mode, not as a genre, because it is present in contemporary literature. Aí, aqui está um negócio que eu encrenquei. Despite the so-called death of Gothic novels and Gothic romances. Que diabo de so-called é esse? Me fala, então, tudo bem que isso é uma discussão, seu Vinícius, a gente sabe que hoje a gente fala mais de goticismos do que especificamente de obras góticas e tal. Quem falou isso aí? Quem proclamou a morte? Tem Kilgore, tem porra de... Bota aí. Quem é que está falando de so-called... Por quê? E por quê? Eu te falo de você falar quem... Você sustentar essa tua afirmação de quem está falando que o gótico morreu e por quê, né? Aí você pode até emendar e fazer uma ponte por conta justamente dessas questões de que hoje ela apresenta os seus elementos, vamos dizer assim, né, diluídos, entremeados a outras expressões como a própria ficção científica, né? Sempre falo que oh meu Deus, cyberpunk, né? Você fala que o cyberpunk é o herdeiro da literatura gótica nessa perspectiva, né? Você fala isso, gente, o cyberpunk herdou da distopia, que por sua vez herdou do gótico vários elementos. Então, bota essas coisas aí, né? Eu senti falta de você mencionar quem é que declarou a morte do gótico, tá?
Então, bota esse negócio daí também. Se você que também quiser... porque essa afirmação que você coloca depois, do Fowler, não sei se é essa a pronúncia, não está conectado com o que você falou antes, né? Da morte, do gênero e coisa e tal, tá? Então, por favor, especifique isso daí. Na 16, agradeço a você, na 16 você contempla uma das questões que eu trouxe na qualificação, né? Eu li, eu fui lá ver as anotações que eu fiz na época para a tua qualificação, né? Para saber como que eu tinha falado na época, até para não repetir aqui. Eu fico feliz que você contemplou essa questão desse vínculo, né? Da diferença entre gótica e ficção científica, na questão da abordagem do que está se vendo em referência ao desconhecido. Aliás, eu fiz até um vídeo do canal do YouTube ontem, foi sobre isso. Essa perspectiva se o desconhecido tem esse papel, é isso. Se tem outro, eu estou vendo aqui que você colocou, citando, inclusive, o caso que eu falei para você de Frankenstein, né? O que acaba reforçando, né, Frankenstein enquanto obra que ela está no vértice. Ela é herdeira de uma tradição, iniciadora da outra, ela serve para os dois lados. Você, inclusive, cita também o caso de Star Trek, que eu comentei, né, das fronteiras, finais e tal. Então, ficou bom, ficou mais amarradinho, tá? Na página 19, também você cita um outro aspecto também que eu tinha comentado, né, de que, sim, né, isso é uma discussão sobre o quanto científica tem que ser a ficção científica. E aí você lembra aqui, você vai elencando, e ao final você resume aqui uma questão de que what matters in science fiction is the fiction, not the science. Acho que isso é muito bom para poder estabelecer estabelecer que o que vale é ficção, principalmente porque ainda perdura uma noção de que, porra, isso caiu desde os anos 50, final dos anos 50, de ficção científica vinculada a ciências duras, né? Enquanto hoje, depois dos anos 60 aí, pô, tu vê em Duna, Cântico para Leibovitz, pô, tudo é várias ciências, tanto em psicanálise, psicologia, linguística, até religião entra nesse balaio aí, então é tudo, ou seja, essa ampliação, então eu gostei porque quando você coloca o foco no fato da ficção, ao mesmo tempo, indiretamente, você tira o peso dessa questão da ciência e amplia o horizonte de que ciência estamos falando, né? Então, é uma coisa simples, mas está no lugar certo, tá? E outra coisa, quanto às análises, beleza, eu gostei bastante. Você mostra que você não apenas leu, Vinícius, mas é um apaixonado pelo tema. Vou te confessar que às vezes eu fiquei perdido, entendeu? Uma série de quê? De que você. Eu acho que você deu muita. Você descreveu demais e analisou menos. Eu senti falta de você entremear suas análises ao longo da descrição, entendeu? De reforçar coisas que você tinha falado anteriormente. Acho que você foi muito descritivo nesse ponto, mas você vai citando, ao mesmo tempo, que você vai descrevendo, por exemplo, Dark. Mesmo que você está falando de Dark, daqui a pouco você emenda numa outra série, que se vincula ao mesmo paradoxo, beleza, e tal. Eu senti falta só mesmo de mais interferência, menos paixão e mais crítica, né? Que só nesse aspecto de, às vezes eu tive que voltar para ler, não porque teu texto está truncado, né? Mas é porque é muito nome. Dark, então, eu desisti. Eu não quis entender mais, para não, porque minha cabeça, já estou com 50 anos, não tenho mais cabeça para ficar naquele ida e volta, é muito nome, muito vai e volta, não sei quem é pai de si mesmo. Então, assim, eu só assisti os primeiras temporadas e falei, cara, chega, vou poder. Quando me aposentar, eu vejo esse negócio de novo. Então, beleza. Então, aqui na 67, na página 67, que já no final, né, já nas tuas considerações finais, você coloca o seguinte, de que você diz aqui, né? We have achieved our goal of analyze the paradox of time travel. Beleza, sim, você conseguiu, você alcançou seu objetivo de analisar os paradoxos. Você só não falou para mim e para o teu leitor e leitora o que mostra,
né? Então a gente volta, olha a viagem do tempo aí, a gente volta ao ponto inicial de que você não, ao final, que é típico das considerações finais, você fazer a mesma coisa que fez no início, mas já no caráter de fechamento, né? E mostrar o teu percurso. Então, se te falta, você fala, beleza, sim, você analisou os paradoxos, os dois paradoxos. Você só não me disse o que é que eles revelam sobre a ficção científica, sobre a temática da viagem do tempo, sobre a época em que eles são desenvolvidos, sobre as diferenças, os pontos de contato entre as duas, nesse ponto assim, entendeu? Então, o que é que enquanto levantamento está excelente. Se falta só desse amarrado, porra, aqui tu resolve rapidamente, né? Ele tem o quê? Se uns 15 dias, um mês? 60 dias, Alex. Dá para fazer outra dissertação. Então, pô, dá para tranquilo, pô, Vinícius, é só dar uma amarrada nisso, de esclarecer esses pontos, entendeu? Porque para você, Vinícius, eu tenho certeza que você já tem até essas respostas na tua cabeça, né? Porque são coisas que vêm à nossa cabeça enquanto a gente vai pesquisando. Mas você tem que botar no papel para ajudar quem não tem acesso justamente à sua cabeça, né? Então, reforça esses elementos, coloca no papel, tá bom? E é isso. É só disso que eu tenho para falar. Eu só queria ouvir de você mesmo sobre essa questão que eu falei no início, né? Que é a única pergunta que eu coloquei que remete ao final. Isso vai muito do meu processo de escrita, que é um caos. Eu não consigo planejar nada, não tenho rotina nenhuma. Então, eu comecei sem objetivo nenhum. Eu só queria fazer o que eu falei mesmo, só queria analisar essas coisas. E eu ainda não sei o que mostrou de verdade. Não tenho uma resposta para te dar agora. Então se fosse um TCC, já teria que ter isso. Um mestrado, e para você dar o passo além, porque isso vai ser demandado no doutorado, você tem que deixar isso explícito, entendeu? Porque, Vinícius, beleza, cada um tem o seu processo de criação, o importante não é chegar ao final, tranquilo. Mas, tu é pesquisador, enquanto levantamento, tá lindo, entendeu? Mas você tem que se posicionar nesse ponto de falar assim, e você sabe isso, tu tá na tua cabeça. Você ao longo você sabe melhor do que eu, que tudo isso tudo aí tá com a leitura fresca. Então você sabe dentro de você o que é que cada uma mostra. Sua distinção. Eu não estou falando de distinção no aspecto de que como é que elas se articulam, mas sim o que é que elas revelam. Entendeu? Existe uma visão aí. Existe uma visão sobre a vida, né? Talvez sobre a época, as obras que estão inseridas, que você levanta. Às vezes, a utilização de um paradoxo numa obra de uma determinada época é diferente do que foi aplicado em outra. Então, estou falando, eu sinto de falta foi isso. Você sabe disso. Existem nuances desse pensamento dentro do teu texto, nas entrelinhas, mas você tem que trazer ele para frente, não deixar ele de pano de fundo, tá? Isso você precisa botar. Eu acho que com esse trabalho eu estava trabalhando com os meus próprios preconceitos e eu comecei com a ideia de que o bootstrap é sempre determinista, então é sempre mais pessimista. O grandfather, como você pode mudar o passado, ele é indeterminista, então ele é mais otimista. Foi isso que eu comecei. Mas, quando eu analisava as obras, eu vi que às vezes era assim e outras vezes não. Então, é isso que você estava falando? Sim, então, isso é uma boa. Isso é uma boa. Você perseguiu a hipótese se provou ou não se provou. Então, bota isso no papel. Bota isso aí. Outra coisa. Acho que não confirmaram a sua hipótese inicial. Existe algum elemento, houve alguma interferência, talvez, da época em que a obra foi desenvolvida, a mídia para a qual ela foi levada? Porque vamos lembrar, uma abordagem de um tema de viagem no tempo não pode ser na literatura da mesma forma que para a TV. É público diferente, a demanda é diferente, existe já uma questão até de
de produto cultural, né? Então, são coisas que você levanta para confirmar ou justificar a não confirmação da tua hipótese. Tá? Então, são perguntas que você tem que perseguir. Né? As perguntas, inclusive, tinham que estar também colocadas. Né? Por isso, a gente vai perseguir as perguntas. Que as famosas perguntas de pesquisa. Né? Então, fica o convite, tá? Para você, de novo, fazer um trabalho ainda melhor, que já está bom, né? Que eu falei. Aí, seu Vinícius, entra uma questão de responsabilidade do senhor, né? Como eu falei, o senhor está abrindo caminhos. Essa é a primeira banca que eu participo de Viagem no Tempo. Então, o senhor tem uma responsabilidade de ajudar quem vai percorrer o teu caminho. Tá? Então, você tem que colocar essas questões para orientar quem vai vir. Não é só levantamento. Levantamento, porra, tu acha um site bom aí que faz isso. Mas o cara não tem, o cara lá do blogueiro não tem obrigação disso. Você não, você é pesquisador, você é mestre. Então, você tem que colocar essas paradas aí. Entendeu? Não se preocupa, tá? Tem referência, você vai futucando, 60 dias dá tempo de você, não vai contemplar tudo, mas coloca essas daí, tá? Então, esse é acho que minha contribuição principal é essa para você, tá? De amarrar. Amarra isso aí, tá bom? Acho que é isso, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Alex, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações, sempre muito animadoras e provocadoras, adoro isso. Acho maravilhoso, certo? E, Vinícius, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, ou de responder, ou de comentar para o professor Alex? Eu acho que ele comentou da so-called death of Gothic novels and romances. Eu vou admitir, eu não lembro onde eu li isso. Então eu vou cortar. Era isso. Mas, Vinícius, essa é uma afirmação corrente. Entendeu? Tá, então é o seguinte, se você quiser cortar, beleza, mas, porra, isso é fácil aí, tu encontra Kilgore, fala isso aí lá no Rise of the então isso aí tu encontra lá, se quiser bota lá. Agora, só que é o seguinte, se você quiser colocar isso, se quiser manter, o que eu acho até interessante, você precisa acrescentar um negocinho dizendo por quê. Né? Por quê? Está vinculado ao quê? Está vinculado as mudanças do tempo, a uma diluição da forma e tal, as questões que se mantiveram até o final do vitoriano e tal, pô, bota um negócio aí para justificar. Se você não quiser entrar nessa seara, corta. Okay. Tá? Sobra tempo para fazer as amarrações aí, mas não deixe esse negócio ir para frente sem o porquê. Tá? Beleza. Acho que é isso, Cido. Estou contemplado. Então, tá bom, Alex. Então, satisfeito? Maravilha. Obrigado, Alex, pelas contribuições e pelas colocações para o Vinícius, muito importantes. É isso que você falou sobre essa amarração final, sobre esse posicionar-se. Eu acho que isso é muito importante, viu, Vinícius? Isso realmente merece um posicionamento seu, justamente pelo que o professor Alex falou aqui para você. O seu trabalho, não é a primeira vez que o professor Alex fala isso para você. O seu trabalho sobre ficção científica e viagem no tempo é pioneiro. Nenhum de nós aqui, e nós estamos todos atentos porque participamos de grupos de pesquisa e uma série de coisas, conversamos com outros colegas nacional e internacionalmente, nenhum de nós aqui viu um trabalho acadêmico sobre viagem no tempo. O seu é o primeiro que nós temos contato, pelo menos, certo? E tendo em vista a teia de relações que nós temos, é muito provável que seu trabalho seja pioneiro aí até fora das fronteiras brasileiras, tá? Então, esse posicionamento, essa opinião, essa amarração que o professor Alex colocou que é importante você fazer, realmente se faz importante, porque o seu trabalho, ele se torna referência,
né? Ele é um trabalho de referência. Todo mundo que vai pesquisar isso a partir de agora vai ter que ver o seu trabalho, vai encontrar o seu trabalho, vai jogar no Google, sei lá, time travel, vai aparecer o seu trabalho como um trabalho acadêmico, certo? Então, isso que o Alex chamou de responsabilidade acadêmica, nesse caso, realmente é muito relevante, porque o seu trabalho provavelmente é o primeiro sobre o assunto, um trabalho acadêmico sobre o assunto. Né? Não é um trabalho feito num levantamento de blog, não é um trabalho feito em site, é um trabalho feito no contexto acadêmico. Então, essa amarraçãozinha aí, que acho que fica legal na conclusão, né? Acho que foi a sugestão, né? Que o professor Alex deu, vale a pena, realmente merece ser feito por você em razão desse pioneirismo, tá bom? E eu passo... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Perdão? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade mesmo, né? Ai, meu Deus. Então, mais uma vez, obrigado, Alex. E eu passo, então, a palavra a Karen, para a Karen fazer suas considerações sobre o trabalho do Vinícius. Bom, eu também quero começar agradecendo. O Cido, antes de começar a gravação, falou do privilégio de ter a gente aqui, mas eu realmente acho que é um privilégio para a gente poder ver esses trabalhos, discutir, participar, né, desse pioneirismo nascendo aí. E, Vinícius, realmente, você tem um tema de ouro aí na sua mão. Desde já, minha sugestão, olha, vai para o doutorado, vai para o pós-doc, vai, sabe, vai, porque você tem muita coisa aí para fazer. Então, realmente é um grande prazer estar aqui, claro, com o Cido, o Alex, né? Mas, assim, a leitura do seu trabalho, para mim, foi muito prazerosa. Fiquei muito feliz. Eu até vi também minhas anotações, tudo para sua qualificação. E o seu trabalho ele ficou redondinho, super bem amarrado. É muito gratificante ver esse seu trabalho no formato final. Só um instantinho, estou com a campainha, gente, um segundinho, deixa eu só dar uma olhada, ver o que é. Pode ser que seja um chamado de um outro tempo, né? Pois é. Uma visita da Karen do futuro. Um documento aí, né? Que ela me pegou. Né? Que legal, gente. Eu tô surpreso que nunca teve trabalho sobre viagem no tempo, porque é algo tão recorrente na ficção. Pois é recorrente, Vinícius, mas aí entra na questão de que é o seguinte, é do final dos anos 90, vamos dizer assim, que o Fantástico se tornou, foi uma conquista, foi se tornando pesquisável. Eu lembro até hoje de eu falar de ideias de pesquisa e professores da UERJ falam para mim, pô, isso aí não é acadêmico. Né? Então, e acompanha essa pegada. Né? O avançar das pesquisas também acompanha isso, a fantasia, a ficção científica também foi ficando para o final, para entrar na academia. Pô, basta dizer, Vinícius, por exemplo, você pensa assim, será que ninguém nunca fez o levantamento da literatura de horror nacional? Tu pensa assim, pô, já devem ter feito isso, mas não. Foi agora com os Canestais que fez a tese dele, agora doutorado, né? Ou seja, que foi a tese dele? Fazer um mapeamento de toda a edição do horror nacional. Quer dizer, ainda tem várias coisas para falar, tem mais coisa para que não foi pesquisada do que já foi pesquisada. Em várias vertentes. Na ficção científica, então, porra, quase tudo aí é terreno mar azul. Gente, desculpa, é que veio o pessoal aqui para detetizar lá no quintal, eu tive que abrir para eles. Desculpem. Retomando, Vinícius, né? Eu estava dizendo assim como eu gostei da leitura do seu trabalho, e eu realmente quero ressaltar muito assim que para o mestrado
logo o início do seu trabalho, quando você fala que não vai se deter em um autor, gente, que maneira absurda. Eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência com meus cachorros, que eu tive que aprender aqui dentro. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu, mudando de lugar, eu fico pelo menos um pouquinho longe deles. Karen, aqui são 2 alemão e um boxer. Um dos Bucciolati, aqui são 2 alemão. Eu tenho 2 cachorros, tenho 2. Então, eu tenho 2 alemão e um boxer. O bicho quando late lá na esquina escuta, então fica tranquilo. Mas, enfim, gente, eu acho que quando você diz... Gente, que absurdo, que absurdo. Pronto, saí de casa. Acho que aí aqui na varanda é o lugar mais tranquilo. Bom, a gente fez um tour pela tua casa aí. Pois é. Mas, Vinícius, quando você diz que você não vai ficar com uma obra, com um autor, você vai passar por um conjunto de obras, é uma coisa muito impressionante. Porque no mestrado, a gente, em geral, vai encontrar trabalhos muito centrados, muito... Não é nem centrados, porque centrado o seu trabalho mas trabalhos muito restritos. Opa, obrigada, hein? Já. Trabalhos muito que se restringem a um conjunto bastante pequeno mesmo, né? O alcance desses trabalhos acaba sendo um alcance bem limitado. Então, na minha visão, o seu alcance já é um alcance de doutorado. Ou seja, você demonstra conhecimento de livros, de filmes, games. Quer dizer, você tem um fôlego, né? Você tem uma erudição nesse seu tema que vai muito além do mestrado. Então, você já está com o pé no doutorado, na minha opinião, e você fez um trabalho que vai muito além do que a gente, assim, eu não vou nem dizer em 10%, 1% dos trabalhos de mestrado que a gente vê. E você realmente circula por tudo isso com muita segurança. Eu concordo com o Alexander, né? O seu trabalho, ele é um trabalho mais de levantamento, mas, na minha opinião, ele não é só isso. Ele tem comentário, ele tem análise, só que o seu trabalho realmente prioriza o levantamento. Na minha opinião, isso tem um grande ganho na medida em que, para o seu leitor, alguém que entra... eu estou pensando assim, academicamente, a pessoa que não necessariamente viu tudo, né, esses filmes, não tem todo esse conhecimento literário, etc., o seu trabalho mostra para esse leitor acadêmico a diversidade e a profundidade da ficção científica nesse âmbito que você escolheu, não só da viagem no tempo, mas dos paradoxos, né? Você escolheu 2 paradoxos específicos dentro da ficção científica. Então, eu acho que o seu trabalho, até pelo seu caráter pioneiro, eu acho interessante que ele tenha, sabe, ele tem um ganho, né, para o seu leitor por ter essa exposição, esse caráter de reunir
obras, levantar obras, mostrar o que a ficção científica fez e tem feito nesse campo aí. Gente, eu vou entrar de volta, porque senão daqui a pouco minha bateria não aguenta e eu fico aqui na varanda e os meus vizinhos todos participam da arguição, né? Bom, estou de volta. Então, eu acho assim, você tem uma erudição incrível, que realmente eu quero ressaltar. Você tem um domínio do seu texto Oi? Não. Tinha travado. Desde a dedicatória. Você falou alguma coisa? Não, que tinha travado para mim. Ah, tá. Então, desde a dedicatória, sabe? Você mostra no seu texto que você pensa a respeito. Você, né, você é alguém que tem controle do seu trabalho, né? Claro que nesse ponto da sua pesquisa, dessa sua trajetória, que é o mestrado. E eu achei que você definiu um campo, né, dos dois paradoxos, da viagem. Eu acho que você se manteve de uma maneira muito fiel dentro desse campo, você não se perdeu, você usou o seu material de apoio, historiadores da ficção científica, comentadores, suas discussões, de uma maneira assim que eu achei muito bem apropriada. Você não fez um trabalho, às vezes a gente vê trabalhos em que a teoria fala, e você não entra, né? Eu acho que o seu trabalho não é isso. Então, eu realmente quero te dar os parabéns, eu realmente fiquei muito feliz com essa leitura do seu trabalho. E, complementando o que o Alex falou, né, para você dar uma amarrada no final, eu queria te sugerir umas coisas que era o que eu ia dizer, mas, e calhou de casar com isso que o Alexander comentou com você. Eu acho que tem aspectos que o seu trabalho levanta, só que você não usa esses elementos no final para dar essa amarrada, mas esses elementos já estão lá. Então, um dos pontos, eu vou aqui na minha listinha, eu vou fazer um ping-pong entre, né, com o meu doc, onde eu tenho essas coisas anotadas. Eu acho que a relação do tempo com a percepção, com a consciência. Eu acho que essa relação ela aparece em muitas obras que você menciona. Ter consciência, ter a percepção ou não, ter a percepção alterada, ter a percepção ou a consciência colocada em xeque. Isso eu acho que é uma coisa que em vários momentos você levanta. Eu acho que são pontos que a sua análise traz à tona. Outra coisa que eu acho que aparece em vários momentos é a relação, ou digamos assim, a oposição entre culpa e o determinismo. Né? Em vários momentos, né, você comenta que há obras que têm uma visão determinista, obras que não, tem até uma que é as duas coisas. Então, como é possível que esse personagem se sinta culpado? Como é possível que os outros o culpem? Então, na verdade, o seu trabalho mostra que a ficção científica está nessas obras, né, da viagem do tempo, nesses paradoxos, está
filosoficamente mesmo discutindo a essência da culpa. Ela existe, ela é coerente, ela cabe ou não cabe. Então, a ficção científica está sendo usada para colocar isso em questão. E tem um momento em que você menciona Édipo, e eu achei isso muito interessante, porque você vai buscar lá no mito essa mesma ideia do determinismo, se os deuses ou o destino, as deusas do destino, predeterminam a vida de alguém, como esse alguém pode sofrer? Por que esse alguém se culpa ou é culpado por algo que necessariamente tem que fazer? Né? Você até usa a palavra escravo. Eu prefiro marionete, mas, enfim, eu acho que escravo cabe perfeitamente, né? Então, eu acho que essa é uma discussão que está subjacente ao seu trabalho e que você levanta em vários momentos. Então, nessa hora de amarrar, você poderia retomar isso. E, na minha opinião, o ponto-chave das obras que você discute, da questão dos paradoxos, da questão do tempo, eu acho que tem um elemento que é, digamos assim, o ponto de intersecção, que é a morte. A busca da morte, ou evitar a morte, se é possível, se não é, quer dizer, voltar para o passado para evitar que uma morte aconteça, ou acidentalmente, né, assassinar o avô, né? Quer dizer, a morte e o tempo é um tema central. Quer dizer, eu acho que na literatura como um todo, a morte é um elemento absolutamente central, mas eu acho que nessa discussão toda, está sempre, de alguma maneira, sua discussão sempre passa por essa questão. Então, eu acho que o tema da viagem no tempo traz consigo uma ênfase a essa preocupação, né, de voltar no tempo para melhorar, e aí pode piorar ou não, né? Quer dizer, essa melhoria e essa piora, de alguma maneira, né, tem a ver com morte, ou, né, se não vou nascer, se eu vou lá atrás e mato meu avô, né? Então, de diferentes maneiras, não só morrer de ser assassinado, né, mas também de não nascer, ou nascer uma pessoa diferente, né? E, inclusive, essa discussão, se juntando dois no mesmo momento, né, se o mesmo aparecer duas vezes, se isso traz consigo o colapso do universo. É um tema de morte também, queiramos ou não. Né? Então, eu acho que esses tópicos estão presentes na sua análise, e minha sugestão, né, agora que o Alex levantou isso, seria você usar isso, porque são coisas que você levanta, discute, traz uma série de exemplos, seria essa questão de talvez trazer e amarrar isso. Bom, eu também gostei muito do início, né? O Alex falou que da ligação do gótico, né, com a ficção científica. Eu acho que isso está muito rico, é muito interessante que você faça isso que você fez, né? Mostre como esses gêneros ou esses modos, né, que muitas vezes são considerados totalmente separados, na verdade são muito, muito entranhados. Não só lá atrás na sua origem, não só agora, nessa nossa época, em que numa mesma obra eles se encontram, né? Mas a sua própria essência, a sua própria concepção literária, ficcional, tem um parentesco que muitas vezes não é visível assim à primeira vista,
né? Mas que é muito forte quando a gente olha nas entrelinhas. Então, achei muito interessante você ressaltar isso. Eu apenas achei estranha a sua afirmação lá na página 19. Eu vou até colocar aqui para você achar depois, você não precisa ir lá agora. Lá na página 19, você diz assim: throughout this thesis, we will consider time travel as also belonging to science fiction. Nessa altura, na página 19, para mim, na minha leitura, a gente já embarcou na viagem dentro da ficção científica. Então, eu tiraria esse also, porque, inclusive, depois você continua, sabe? Você ainda vai adiante nessa né? Você fala, né, em resposta a quem duvida e tudo, né? Tá certo que nesse momento você está discutindo que nem toda viagem no tempo é trabalhada naquela obra por um viés científico, né? A gente tem outras, né? Você dá vários exemplos, tudo bem, mas o seu ponto de partida é a ficção científica e eu não sei, esse parágrafo aí eu estranhei um pouquinho, sabe? De repente é como se nesse momento, só nesse, no resto do seu trabalho não, mas nesse parágrafo, de repente, parece que você expulsa a viagem científica, a viagem no tempo da ficção científica, ou como um corpo estranho, né? Então, é só esse parágrafo aí que eu acho que você talvez devesse dar uma olhada. E também na página 22, também é uma palavrinha que, na minha opinião, você tirando, você resolve. Ao final da página 22, você está discutindo um texto do Bradbury, em que um homem matou a mulher, né? E depois ele volta, né? O homem já mais velho visita o mais jovem e deixa com ele um revólver, etc, etc, né? E olha como você termina a frase, né? A small revolver with which the old man used to shoot his wife. Parece que ele costumeiramente atirava na mulher, né? Eu tiraria esse with depois da vírgula, porque aí fica a arma que o homem usou para matar a sua esposa. É uma sugestão, um pequeno detalhe, mas enfim, tá uma redação um pouco estranha. Tá. E na página 56, eu acho que você deve ter escrito, aí talvez você tenha mudado, e na hora de mudar você deve ter alterado várias coisas e não reviu tudo. Na página 56, você diz assim, but perhaps, tá. Aí você fala, the protagonist, que está no singular, has lost someone, né? Quer dizer, ele volta no tempo, that they love. Ok. He loves. Uhum. Eu acho que você estava falando eles, aí você mudou para o singular e não pegou tudo. Então, seria só isso. O único lugar onde eu tropecei, eu acho que isso aí é questão de a gente escreve, reescreve, revisa, e aí fica algum lixinho para trás. E eu queria terminar, na verdade, minha fala com uma pergunta que é uma curiosidade minha,
é também uma sugestão para um trabalho futuro seu. Você, no seu trabalho, você trabalhou com 2 paradoxos, que são 2 paradoxos já conhecidos, né? Tem até um nominho, né? Todo mundo conhece por essa designação, né? Mas o seu trabalho justamente levanta diferentes maneiras com que o mesmo tema volta e né, que não é elástico, cada vez mais esticado, cada vez mais experimentado para ver onde ele alcança. Então, você se baseou na viagem para o passado. E eu fico me perguntando sobre a viagem para o futuro, especificamente naquelas obras. Eu fico me perguntando se há um paradoxo ali do jeito como eu vejo, se você vê também, isso é uma curiosidade minha, a viagem para o futuro no sentido de uma imortalidade alcançada de algum modo. Alguém que por algum acidente, algum efeito, às vezes um raio que atinge alguma coisa material, né, não mística, né, mas que faz com que aquela pessoa fique congelada e com isso permaneça jovem e continue agindo em épocas futuras. Possa, por exemplo, interagir com seu tataraneto, que normalmente seria impossível. Então, essa permanência daquilo que é antigo, que deveria ter se desintegrado já, mas que continua presente. Agora, por exemplo, só para deixar a coisa mais concreta, né? Eu estou vendo uma série polonesa chamada Garota e o Astronauta. E o astronauta, ele foi para o espaço e eu ainda não sei, eu ainda estou no meio, eu não sei se houve um erro, acho que não foi erro, acho que isso foi premeditado, mas ele volta 30 anos depois, absolutamente congelado. Congelado assim, ele volta tão jovem como ele foi 30, né, como ele era 30 anos antes. Então, todo mundo mudou, menos ele. Só que a volta dele faz com que todos mais ou menos revivam aquela juventude e aqueles eventos. Então, é como se todo mundo revisitasse o passado. Uhum. Então, eu fico me perguntando se essa interferência poderia ser considerada, na sua opinião, uma viagem no tempo, e se você quiser levar como uma sugestão de pesquisa para um trabalho futuro seu, você discutir isso. E eu acho que aí, mais uma vez, tem a questão da morte nesse tipo de tema. Né? Tem várias obras que trabalham isso de alguma maneira. The Age of Adelaide, não sei se você viu esse filme, ele não é bem ficção científica, mas como eu disse, é um raio que ocasiona, e a moça ela fica décadas e décadas e décadas, e a filha dela já é vovozinha, e ela está ali com 29 anos, tudo. Há uma situação que eu compararia, inclusive, com o fantasma, que depois que morre, só que ao invés de ficar preso num tempo, o fantasma fica preso numa certa mansão, fica preso num certo corredor de um castelo, né? É uma prisão dentro de um tempo, que traz aí uma série de situações que normalmente não se imaginaria, né? Como é que você vê isso? Só uma curiosidade minha e ao mesmo tempo
eu acho que você teria uma análise interessante para obras desse tipo. É isso, Vinícius. Eu não tenho mais o que comentar. Eu acho que o que a gente discutiu na época da sua qualificação, a gente já entrou nas minúcias, né? E eu acho que você tem um trabalho. Nossa, dá uma complementadinha ali nas conclusões finais, e o seu trabalho vai realmente trazer uma leitura aí para abrir a cabeça de muita gente dentro da academia, que é o que a gente está precisando aqui no Brasil. Porque eu acho que fora da academia tem muita gente interessada nisso, né? Mas dentro da academia a gente precisa dar uma arejada, o seu trabalho certamente vai trazer uma contribuição de peso para isso. Parabéns para você, parabéns para o Cito. E comente o que você quiser, se quiser, né? Isso que eu falei agora um pouco, uma sugestão, se quiser comentar alguma coisa. Eu agradeço, porque é uma curiosidade minha, mas, enfim, fique à vontade aí. O que você falou me lembrou daquele conto Rip Van Winkle, que ele dorme, né, a percepção dele se apaga, daí quando ele acorda, ele está no futuro. Eu não sei se eu chamaria de paradoxo, porque se a gente está vendo a ação está sempre no presente, não está no futuro. Então, quando é viagem no tempo para o futuro, eu acho que não costuma ter paradoxo. Eu acho que até usei uma citação daquele livro The Seven Beauties of Science Fiction, que ele fala que o futuro só tem existência virtual, então os paradoxos não poluem, não estão muito presentes no futuro quanto no passado. Então, eu acho que eu não chamaria de paradoxo, mas eu acho que tem mais a ver com a percepção. Não tem uma rachadura lógica, né? Não, porque ele acorda tipo como se fosse o outro dia, só que o outro dia dele é há séculos depois do dia anterior dele, né? Então, é como se ele tivesse perdido o tempo, né? Então, é isso aí. Vinícius, muito obrigada. Na verdade, eu queria pedir desculpas para a professora, porque você me mandou um e-mail falando que eu poderia, né, contribuir para Literartes, alguma coisa assim. Quando você me mandou um e-mail, eu estava no meio de terminar esse trabalho. Daí, quando eu terminei, o limite já tinha ido. Mas eu queria ter contribuído. Sempre surgirão novas oportunidades, Vinícius. Eu mandei convite para muitas pessoas, porque como é uma publicação online, dá para a gente ampliar o número de trabalhos, né? Não é uma coisa assim tão rígida. Mas, enfim, não se preocupa, não, sempre surgirão novas oportunidades. A gente vai trabalhando e vai fazendo novos projetos, novas coisas. Okay. E eu tenho certeza que você ainda vai trazer muita coisa boa por aí. Ok. Eu não sei se eu tenho mais algo para falar, Cida. Eu não sei se eu tenho mais algo para falar, Cida. Não, de minha parte, não. Para mim, eu estou satisfeita. Para mim... Satisfeita, Karen? Então... Com certeza. Vinícius, mais algum comentário, adendo? Tem uma obra que eu falei, que é Attack on Titan. As pessoas classificam como fantasia. Eu discordo, porque todos os elementos fantásticos têm explicação na ciência do mundo, exceto uma, que é o que origina esses elementos insólitos. Mas como a ciência também não explica a origem da origem das coisas, acho que tá tudo ok falar que é ficção científica. Então é só isso que eu queria comentar. Maravilha.
Bom, então, agora nós vamos passar para o próximo momento da defesa, que será a deliberação da banca. A deliberação da banca vai ocorrer, então, de maneira sigilosa, como tem que ser. Então, eu vou pedir ao Vinícius e as duas pessoas que estão aqui assistindo a banca, a Paula e a Bruna, que saiam da sala virtual, para que a banca, então, também vou parar a gravação, e a banca vai deliberar, e daqui a pouco a gente está de volta. Vinícius, não vá embora, não desapareça, certo? Não viaje no tempo, certo? Fica aí no WhatsApp, eu te mando uma mensagem no WhatsApp quando você puder voltar para a sala, é só acessar o mesmo link, aí você avisa também, acredito que são suas amigas, né, a Paula e a Bruna, para que elas voltem também, para que a gente faça o anúncio, então, do resultado final da defesa, tá bem? Beleza.